Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. Você sabia que o Brasil foi responsável por uma das épocas mais maravilhosas da música mundial, todos os tempos? Pois é, eu tô falando aqui do período que vai de 1960 até 1972, 75, por aí. Aí você me pergunta, como assim? Foi a época dos festivais da canção. A música tomou o protagonismo da televisão, que estava começando a se espalhar por todo o país, desde 1960. E foi por conta dos festivais que nós finalmente pudemos conhecer Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Elis Regina, Edu Lobo e tantos outros mais. E hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, A Era dos Festivais, do saudoso Zusa Homem de Melo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse calhamacinho delicioso, puxa teu banco e bora papear. Vocês sabem, aqui no Imersões, se tem uma coisa de que eu gosto muito, é história. Mas assim, eu amo história, acho que tanto quanto, dependendo do tipo de história, até mais do que eu amo literatura. Eu tenho aqui, não são muitos, mas uma boa quantidade de livros de não ficção que o eixo principal é falar de história, e principalmente história do Brasil. E uma segunda coisa que está na ordem do dia para mim é música. Então, quando eu consigo juntar esses dois assuntos, fica perfeito. Ainda mais quando a gente trata da época dos festivais, que vai, como eu falei, de 1960, e aqui no livro ele vai fazer um recorte, o Zusa, ele vai até 1972. Ele vai mencionar os outros festivais que aconteceram, principalmente na Globo, de 72 para frente, mas o que mexeu com o país, que mexeu com a audiência, que fez com que esses cantores ganhassem torcidas organizadas, é esse período aqui. O Zusa tem uma importância, nossa, imprescindível para a época. Ele participou ativamente de praticamente todos esses festivais, tanto na Excelsior quanto na Record, antiga Record, não essa época aí, enfim, quanto da Globo também, quando a Globo estava no iniciozinho das operações, a partir de 65. Então ele como testemunho ocular, vai contar pra gente tudo o que aconteceu em todos esses festivais. Ele vai falar sobre os primeiros festivais, que era uma coisa assim mais parecida com o Festival de Sanremo da Itália, era para ser no balneário, e foi no Guarujá na época, lá em 60, que a coisa ainda não adquiria esse caráter mesmo de disputa, de nós contra eles, e o quanto esse movimento não vou nem dizer se aproveitou, mas por conta do contexto histórico e político que o Brasil passava na época, principalmente depois de 64, como esse movimento foi um canal de extravasação das angústias daquelas pessoas que cantavam, que vibravam, que vaiavam os artistas, o quanto o período da ditadura, de uma certa forma, foi importante para a gente ver aquilo que depois a gente iria classificar como música de protesto. Músicas essas que talvez hoje estivessem até datadas ou não. A gente vai ter aqui uma lista dos vencedores de cada um desses festivais. O que eu mais amo de todos eles é o Festival de 67. Acho que eu já até comentei aqui, um documentário Uma Noite em 67, do Renato Terra. Eu agora me esqueci do segundo documentarista, quem trabalha com ele. Mas eles fazem uma revisita a todas as pessoas, inclusive, na época eles estavam obviamente vivos, né? Inclusive os hoje falecidos Paulinho Machado de Carvalho, Chico Assis, tantos outros, e eles vão dar os seus depoimentos, como foi aquela disputa, como houve assim, o Sérgio Ricardo, que também já partiu,
mas como ele se sentiu quando ele quebrou o violão e jogou para a plateia. E a gente fica, quando a gente vê esse recorde de tempo, a gente fica pensando que foram coisas pontuais, mas não, já havia uma construção de público vinda desde pelo menos 62, porque a partir de 60 na Excelsior, quando trouxeram os músicos, os artistas, os intérpretes para a televisão, as outras emissoras viram, gostaram, perceberam que a audiência era bastante importante, e aí houve festivais na própria Record, que depois vão ganhar, né, corpo, houve festivais na Tupi, e a partir de 65, por ali também vão acontecer festivais na Globo, no primeiro momento em parceria com o Poder Público, aqui no caso do Rio, mas depois festivais independentes da própria emissora. Vai ser o período em que a música vai ser o centro de todas as discussões, as pessoas vão tentar definir as letras, a censura vai cair de pau em cima dos compositores, o regime vai perseguir todo mundo. E aí a gente vai entender, por exemplo, por que seu Geraldo Vandré hoje, Geraldo Vandré está vivo, mas por que ele está tão recluso? A gente vai entender por que o Gil e o Caetano ficaram presos durante 4 meses antes de serem convidados a se retirar do Brasil. A gente vai entender por que o apelido de Elis era Pimentinha. Tudo isso está junto, tanto do fervor das músicas e tal, e o comportamento, mas também por causa do contexto histórico. E se você gosta desse período de história do Brasil como eu gosto, não à toa a gente tem lido aqui os livros do Hélio Gaspari, tem feito vídeos gigantes toda vez que a gente vai tratar sobre esse assunto, e outros livros que falam sobre o mesmo tópico. Se você gosta desse período, se você curte música, se você, né, tem fascinação sobre essa coisa do ajuntamento popular, tanto para elevar quanto para abater, isso daqui é um prato cheio. E eu recomendo o seguinte, isso aqui faz parte de uma coleção da editora 34, que vai tratar sobre música para todos. Tem outros livros também. Curiosamente, já falamos sobre um livro dessa mesma coleção, que é a História da MPB, do Jairo. E eu te recomendo, se você curte esse tipo de história, você quer esse livro, o link da Amazon está aqui na descrição. Passa lá, compra o livro pra gente poder trazer mais livros como esses aqui, porque a gente não completou a coleção, ainda falta bastante. Eu te recomendo a cada um dos festivais, das músicas mencionadas, ou pelo menos as ganhadoras, ou as que te trouxerem alguma curiosidade, você correr pro YouTube. Porque no YouTube é mais fácil de você encontrar todas elas. Há algumas apresentações que inclusive conseguiram permanecer no arquivo das emissoras, mesmo aquelas que tiveram incêndios, né, entre os anos 60 e 70. Por exemplo, uma das mais conhecidas e das mais famosas é a apresentação da Maria Alcina cantando o Fio Maravilha. Se você tem curiosidade, como, né, eu tenho muita curiosidade de saber sobre como eram as pessoas, como foi a própria apresentação e tal. Se você, né, tem esse ímpeto, corre para o YouTube, para a sua leitura e vai ouvir a música, porque em alguns momentos aqui a gente até vai ver um pouquinho da letra, mas não se compara. Vai para o YouTube. Nossa, vai ser um complemento para sua diversão assim, sem tamanho. E se você também quer saber mais sobre o Festival de 67 da Record, o festival que foi antecipado pela Passeata contra a Guitarra Elétrica, nossa, em que o vencedor foi Ponteio, do Lobo, você também pode procurar aqui na Amazon o DVD Uma Noite 67. Eu te recomendo ter o DVD para você assistir sempre quando você quiser. Mas acredito que pelo tempo que a gente já tem, talvez esteja até disponível aqui no YouTube, fica a teu critério. Então, minha indicação hoje, para quem ama história, para quem ama música, para quem ama essa época dos festivais, aqui bonitinho, Nara, Chico e Jair Rodrigues. Será que consegue? Eu acho que agora foi.
Fica aqui a minha indicação, Era dos Festivais, uma parábola do Zuzá Homem de Mel. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Imersões é para isso, pra gente falar de leitura, pra gente falar às vezes de música, falar um pouquinho de filme, falar de cultura de forma geral, porque eu acho que a gente não precisa nem se fechar somente na literatura, né? Esse aqui é um livro de não ficção, a gente recomenda do mesmo jeito. A gente tem uma série de playlists aqui, fica à vontade para percorrer todas elas. Eu procuro deixar esse canal bastante organizado, não sei se eu consigo, mas pelo menos a intenção é essa. Fica à vontade para conhecer mais um pouquinho do que a gente faz aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, assina aí, toca o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo for ao ar. E eu te encontro no próximo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo.